Capítulo 731, emprestando a citar a tradução. GP Revisão. A Zel Padrim seria possível pedir emprestada a citar a Celestial da Fênix do seu Salão do Céu por alguns dias. Quando Lindong fez seu pedido, alguns tons de constrangimento apareceram em seu rosto. De fato, depois que ele viu um tom de perplexidade passar pelo rosto encantador daquela jovem, sentiu-se ainda mais envergonhado. Você está dizendo que quer pegar emprestada a citar a Celestial da Fênix? Ying-Wan levantou involuntariamente as sobrancelhas. Com relação ao pedido de Lindong, ela naturalmente se sentiu extremamente surpresa. Afinal de contas, ela sabia quão precioso era um tesouro puro Yuan e era um objeto que até mesmo alguns discípulos do Salão do Céu não podiam olhar. No entanto, Lindong realmente queria emprestado. Se fosse outra pessoa fazendo esse pedido, ela provavelmente teria perguntado se ele estaria sonhando. Sim. Lindong reuniu sua coragem e assentiu. Olhando para as sobrancelhas franzidas daquela jovem e seus olhos brilhantes e bonitos, ele não pôde deixar de rir amargamente antes de dizer: eu preciso urgentemente desse item. O professor Tio Sênior Killen não concordará. A cítara celestial da Fênix é um precioso tesouro do Salão do Céu depois de tudo. Às vezes, mesmo que um ancião da seita queira pedir emprestado, o professor Tio Sênior Killen não concorda com o pedido e Ying-Wan disse depois de ponderar por um tempo com sobrancelhas franzidas. Portanto, eu só posso pedir isso a você, Lindong disse de uma maneira desajeitada. Você quer que eu ajude você a obtê-la clandestinamente? A jovem respondeu enquanto gentilmente erguia seu lindo rosto. À medida que a luz do sol brilhava acima, formava uma auréola semelhante a uma vela de cera de abelha em torno dela, fazendo a jovem parecer especialmente atraente. Mas, por que eu deveria ser tão gentil com você? A moça girou uma mecha de seu cabelo preto fino com as mãos de jade, antes de sorrir docemente para Lindong e perguntar de uma maneira inocente e confusa. Encarando a expressão sedutora da moça, Lindong achou difícil de administrar e só podia responder impotente: ajudei sua irmã mais velha a obter a autoridade de comando. Isso deve contar para algo, certo? Ying-Wan murmurou enquanto ponderava seriamente por um tempo antes de acenar com a cabeça e dizer de maneira distraída: no entanto, lembro-me de um certo sujeito grosseiro e rude durante o encontro dos salões. Portanto, sua pequena contribuição é apenas o suficiente para perdoar seu comportamento durante o encontro dos salões com a questão do Xiaoyan pairando em seu coração, e depois de ter sido provocado por Ying-Wan por algumas vezes, um pouco de raiva, sem saber, brotou dentro do coração de Lindong. Ele franziu a testa e estava prestes a perder a paciência, mas conseguiu reprimir a força no final. Afinal, Ying-Wan não lhe devia nada. Além disso, seu pedido era realmente um pouco exagerado. Quando seus pensamentos chegaram a tal ponto, Lindong não pôde deixar de sentir seu interesse diminuir. Parecia que ele teria que pensar em outra maneira de resolver esse problema. Ei, você está com raiva. Quando ela viu a expressão de Lindong mudar, a expressão brincalhona no lindo rosto de Ying-Wan recuou um pouco quando ela perguntou com cautela. Não. Lindong forçou um sorriso e balançou a cabeça, antes de responder: deixa pra lá, não vou mais incomodá-la. Eu pensarei em outra maneira. Eu nunca disse que não iria ajudá-lo. Além do mais, porque o seu rosto não demonstra nem um pouco de ofensa. Você é um homem adulto, no entanto, sua identidade está completamente em desacordo com a maneira como você fala, murmurou Ying-Wan. No entanto, seus grandes olhos involuntariamente ainda olhavam para a expressão de Lindong. Não é como se eu tivesse me recusado a te ajudar. E olhe para esse seu rosto, é como se você não estivesse preocupado com isso. Como um homem como você pôde voltar atrás em sua palavra? Você tem um jeito. Lindong desajeitadamente deu de ombros antes de perguntar. Os olhos negros de Ying-Wan pareciam girar um pouco, antes de ela acenar para Lindong: siga-me. Depois disso, ela se virou e rapidamente flutuou para longe como uma borboleta. Lindong hesitou por um momento, antes de rapidamente segui-la. Os dois entraram rapidamente no gigantesco Salão do Céu. Depois de 10 minutos, obviamente entraram nas regiões internas do Salão do Céu. Nesta área, a segurança era muito rígida.
No entanto, com Yingguan liderando o caminho, os dois não foram parados. Nós chegamos, disse Yingguan, antes de parar de repente em frente a um amplo e vasto salão. Presente nele tinha uma camada de luz que formava de uma abóbada que envolvia todo o grande salão. Lindong olhou para a barreira de luz na frente dele. A partir daí, ele foi capaz de sentir uma flutuação assustadora. Parece que este grande salão era um lugar importante no salão do céu. Além disso, não haveria necessidade de tal proteção tão forte. Com um aceno da mão de Jade, um pedaço de jade branco voou de sua palma. Quando tocou a barreira da luz, imediatamente provocou uma reação violenta dela. Finalmente, depois que as ondulações se espalharam, se transformou em uma porta de luz. Vamos lá. Yingguan, com cuidado e cautela, olhou para o seu entorno antes de entrar na barreira de luz. Empurrando as grandes portas do grande salão, ela começou a entrar. Atrás dela, Lindong também a seguia a cada passo. O grande salão era extremamente vasto e havia alguns pilares gigantescos dentro dele. A superfície desses pilares estava cheia de runas abstrusas, que lembravam um pouco a formação de uma gigantesca matriz. O olhar de Lindong varreu o interior do grande salão por uma rodada antes que de repente congelar no meio do grande salão. Naquele local, havia uma coluna de jade e, em cima dela, havia uma citara vermelha flamejante. Presentes na superfície da citara havia imagens de fênix batendo suas asas. De longe, parecia que as asas estavam oscilando, semelhantes a uma muda de fogo em ascensão. Uma flutuação assustadora lentamente irradiava de dentro dela, causando traços de distorção espacial no espaço circundante. Essa é a citara celestial da Fênix? Perguntou Lindong enquanto seus olhos continuavam fixos na ardente citara vermelha. Havia um tom de alegria em seus olhos que não podia ser escondido. Afinal, apenas um tesouro puro Yuan poderia emitir uma flutuação tão assustadora. Sim. Yingguan respondeu acenando com a cabeça antes de continuar. Podemos secretamente levá-la embora e devolvê-la depois que terminarmos. Roubá-la. Lindong ficou chocado. Não me diga que você realmente quer pedir permissão ao senhor professor Tio Qilei. Não há como ele concordar. Mesmo se você pedir ao meu pai para pleitear em seu nome, ainda assim será inútil. Yingguan revirou os olhos para Lindong antes de acenar com a mão de Jade. Enrolando os lábios, ela disse: relaxe, se nos depararmos com algum problema, eu suportarei. Não quero que alguém perca a paciência de novo. Lindong estava agora completamente envergonhado. Ele só podia rir amargamente enquanto balançava a cabeça. Finalmente, ele disse a ela com sinceridade: obrigado. Não há necessidade. Ouvindo suas palavras, Yingguan sorriu como uma pequena raposa. Tipicamente, Lindong sempre teve uma atitude demoníaca. No entanto, ele havia revelado sua expressão indefesa algumas vezes na frente dela hoje. Enquanto sorria, Yingguan inclinou levemente a cabeça e usou seus brilhantes e grandes olhos para olhar para Lindong antes de dizer: além disso, a irmã mais velha me pediu para contar isso a você. Ela disse que no momento em que você tomou a iniciativa de entregar a autoridade de comando, você parecia absolutamente deslumbrante. Eu não sou bom com isso. Se eu mantivesse, eu poderia usá-la imprudentemente e atrapalhar todos. A irmã mais velha, Xiao, é muito melhor nesse aspecto. Assim, essa posição deveria naturalmente pertencer àqueles que a merecem, disse Lindong com um sorriso. Yingguan franziu o lábio e sorriu, antes de estender as mãos em forma de jade e de repente formar um selo. No momento seguinte, a citara celestial da Fênix flutuou do pilar de pedra antes de finalmente descer em seus braços. Vamos sair e voltar rapidamente, disse Yingguan enquanto sorria enquanto abraçava a citara celestial da Fênix. E você estava também. Lindong olhou para a jovem com espanto antes de ele involuntariamente perguntou: embora eu não saiba por que você precisa da citara celestial da Fênix, mas deixe-me dizer-lhe isto. Eu sou a próxima proprietária da citara celestial da Fênix. Portanto, a única pessoa que pode controlá-lo seria eu.
A menos que essa pessoa seja poderosa o suficiente para apagar a marca deixada pelo meu pai dentro dela, respondeu Yin Guanyuan enquanto ela sorria e encarava a Lindong enquanto abraçava a citara celestial da Fênix. Lindong ficou completamente sem fala. Com a atual força do pequeno Marten, era óbvio que ele não seria capaz de apagar a marca deixada por Yin Xuanzi. Você tem mais alguma pergunta? Perguntou Yin Guanyuan com um lindo sorriso enquanto ela inclinava a cabeça e olhava para Lindong, que já havia encolhido incontáveis vezes à sua frente. Nada. Lindong hesitou por um tempo antes de finalmente dar uma risada amarga e acenar com a cabeça. Quando ele se virou e saiu do grande salão, Yin Guanyuan olhou para suas costas antes que um brilho astucioso passasse por seus grandes olhos. Depois disso, ela seguiu vagarosamente atrás dele. Depois que os dois saíram, o grande salão ficou novamente em silêncio. Poucos minutos depois, o espaço acima de um pilar de pedra começou a se contorcer antes que duas figuras aparecem lentamente. Pela aparência deles, eles eram precisamente Yin Xuanzi e o mestre do Salão do Céu, Qi Lei. Essa criança Qi Lei olhou para aquele pilar de pedra vazio antes que seu rosto se contorcesse. Finalmente, ele exclamou involuntariamente: Mestre da seita, vamos permitir que dois juniores tirem a citara celestial da Fênix da seita do Dao. Relaxe, tenha alguma confiança neles. Apenas trate-os como se eles fossem treinar pela primeira vez. Além disso, há uma marca na citara celestial da Fênix. Se ocorrer um acidente grave, poderei detectá-la, disse Yin Xuanzi ao sorrir fracamente. Ouvindo o que Yin Xuanzi disse, Qi Lei apenas assentiu com a cabeça. Prontamente, ele não sabia se devia rir ou chorar quando disse: aquela criança Yuan, ela é uma discípula do nosso Salão do Céu. No entanto, ela realmente ajudou Lindong a roubar um tesouro de sua própria casa. O que está acontecendo? Parece que ela Yin Xuanzi deu um leve sorriso. No entanto, ele não disse mais nada sobre esse assunto. Com um aceno de manga, os dois mais uma vez desapareceram lentamente do topo do pilar de